Olá, irmãos, amigos, queridos, famílias da Rede, adolescentes, crianças, jovens, tantas pessoas das quais nós sentimos falta nesse tempo. É um tempo difícil para todos nós, mas quem sabe seria também um tempo oportuno para a gente ter experiências novas. Eu digo novas porque acho que nunca tivemos tanto tempo para nos debruçarmos sobre a Escritura como temos agora. Então, nesse próprio estudo de hoje, nós vamos fazê-lo de um modo diferente. Eu queria sugerir a você, queria pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usá-la bastante. Nós vamos ler vários versículos e vamos fazer essa reflexão no modelo de estudo, ok? Nós estamos estudando o livro de Hebreus, é já a terceira semana que a gente se concentra nesse livro tão importante, nessa carta. E como ainda estamos um tanto ao quanto no início do livro, eu pensei em introduzir o nosso estudo de hoje com algumas perguntas. Por que Hebreus? De onde vem esse nome? Por que hoje há um país que se chama Israel? A cultura é judaica e a língua é o hebraico. Então eu gostaria de trazer rapidamente um resumo para reforçar esse conhecimento e também para ajudar a situar esse povo no tempo e no espaço e situar a nossa carta. A primeira citação do nome hebreu, ela encontra-se em Gênesis 14, 13, onde o texto diz Abrão, o hebreu. Nós sabemos que Abrão viveu lá pelo ano 1900 antes de Cristo. Então, o nosso resumo será de cerca de 2000 anos, mas queremos fazê-lo em pouquíssimos minutos, se Deus quiser. Abrão, o hebreu. Por que ele é chamado o hebreu? Ele era descendente de Éber. Éber era bisneto de Sem, que era filho de Noé. E esse Éber, 6 gerações depois, traz Abraão na sua descendência. Então, quando a gente nota as letras que formam a palavra hebreu e Éber, a gente percebe que são a mesma raiz. A raiz é comum, vem de um verbo que significa ultrapassar, o verbo avar. Então, avar, ultrapassar, passar, atravessar. Depois, Éber é região além de. E hebreu é pessoa da além de. Na verdade, quando a gente coloca essas 3 palavras juntas, a gente percebe que as letras são muito semelhantes, praticamente iguais. Então, daí vem esse nome hebreu. Abraão teve um neto que se chamou Jacó, filho de Isaac. E Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus. E Israel e sua descendência foram, então, parar no Egito,
Eles foram ao Egito em busca de comida, de alimento, e lá ficaram. E ficaram por cerca de 400 anos em regime de escravidão. Nasce então lá Moisés, aquele que veio libertar o povo da escravidão do Egito. Agora estamos já pelo ano de 1400, mais ou menos, antes de Cristo. E eles foram para Canaã, foram conquistar aquela terra. Durante mais de 300 anos após a chegada a Canaã, eles foram governados por juízes. E, por fim, eles quiseram um rei. E aí, então, cerca do ano 1030 a.C., ocorre a fundação do Reino de Israel, o Reino Unido, o reino que reunia as 12 tribos de Israel. O Reino de Israel durou muito pouco. Esse reino durou 100 anos apenas. E logo foi dividido entre Reino do Norte, que continuou se chamando Israel, e Reino do Sul, que passou a se chamar Judá. Então, o nome israelita passou para o povo, e o nome da tribo de Judá, ou do reino de Judá, posteriormente, veio a dar nome a esse povo também. Por isso, eles são chamados de judeus. Esse reino de Judá, ele durou cerca de 325 anos, mais ou menos, e foi dominado pelos babilônios. Quando eles retornaram do cativeiro, e isso se deu em 3 ocasiões, foram 3 levas, 605, acham alguns, 598 e 586, 3 levas de cativos, sendo que a segunda leva foi a mais importante. Ali na Babilônia, eles mudaram completamente a sua vida. Ali eles não tinham mais a sua cidade, o seu templo, não tinham o sacrifício, não tinham os sacerdotes. Então a sua vida religiosa restringiu-se basicamente às Escrituras. E ali eles se reuniram ao redor das Escrituras, de onde foi fundada a sinagoga. Eles ficaram poucas décadas. E então os persas, quando dominaram os babilônios, os judeus puderam ser libertos e voltaram então para a sua cidade. Depois dessa dominação persa, vieram os gregos. Houve um pequeno tempo, 100 e poucos anos, em que eles foram autônomos, o período dos Asmoneus, e logo em seguida foram dominados novamente, e agora pelos romanos. Então, como a gente pode perceber, esse povo, o povo da além, provavelmente da além do rio Eufrates, de onde é a sua origem, esse povo, ele vem de dominação em dominação. E eles, à época de Jesus, eles aguardavam com muita intensidade no seu coração a volta àquele reino glorioso de Davi e Salomão. 1000 anos antes de Cristo. Eles aguardavam com muita ansiedade, porque haviam promessas a respeito de um Messias. E eles julgavam que essas promessas se refeririam certamente ao Messias humano, apenas humano, apenas que restauraria o governo, a glória de Israel. O que eles não sabiam é que estavam há poucos anos, talvez meses, quem sabe, de mais uma destruição de Jerusalém, mais uma destruição daquele povo,
pelos romanos, o que se deu no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Vamos então, após esse breve histórico, vamos à leitura do nosso texto, a partir do verso 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos, que ele se tornasse, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de propor que o autor de Hebreus apresenta algumas prováveis preocupações, ou suas, ou dos seus destinatários, ou de ambos. E o texto nos sugere algumas evidências disso. A primeira evidência é a sua recorrência ao tema anjos, uma possível preocupação dos destinatários aqui. E eu quero voltar um pouco no capítulo 1, porque é desde lá que nós notamos quantas vezes ele cita a palavra anjos. Versos 4 e 5, abra aí na sua Bíblia. Referindo-se a Jesus como superior a anjos, ou aos anjos. Verso 6, todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7, ele faz dos seus anjos ventos. Verso 13, a qual dos anjos alguma vez disse, senta-te à minha direita? Verso 14,
os anjos não são todos eles espíritos ministradores? Eu queria a sua atenção principalmente para esse verso aqui. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores? Vocês entenderão logo na frente a razão dessa nota. E agora no capítulo 2, no verso 2, ele diz: a mensagem transmitida por anjos. Nós sabemos que a lei foi transmitida por anjos. Isso está escrito em Atos capítulo 7 e em Gálatas 3:19. Atos 7 em 30, 38 e principalmente no verso 53. Mas agora, não. Agora é diferente. A revelação é dada pelo próprio Deus e na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. O autor, então, deseja afirmar que Jesus é superior aos anjos e que Jesus é quem é o mensageiro dessa nova aliança. Entretanto, ele nasceu e viveu como homem até a sua ressurreição. Também nós estamos em uma condição um pouco menor do que a dos anjos, mas por pouco tempo. Isso nos leva a uma segunda evidência, a preocupação do autor em afirmar a humanidade de Jesus. Observemos os versos 9, no capítulo 2, onde ele afirma: vemos todavia aquele que, por um pouco de tempo, foi feito menor do que os anjos, Jesus. E no verso 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ainda versos 16 e 17, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, e não semelhante a anjos. Por essas afirmações, nós podemos sugerir que possivelmente haveria já entre eles alguma ideia que precisava ser combatida, alguma ideia a respeito da pessoa de Jesus. Talvez poderíamos chamar de um proto-docetismo, uma doutrina que afirmava que Jesus era um espírito. Talvez aí a necessidade da identificação de Jesus como homem. Uma terceira evidência de uma preocupação do autor está na afirmação do sofrimento e da morte de Jesus. No restante do verso 9, ele diz assim: Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Verso 10, convinha que Deus tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E restante do verso 14, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Algumas perguntas. A morte traz honra e glória? Experimentar a morte é uma graça de Deus? O sofrimento aperfeiçoa, santifica? E eu acho que a resposta é não, gente. A resposta é não. Entretanto, essas afirmações do texto sobre o sofrimento e sobre a morte de Jesus, elas se referem exclusivamente a Ele. Se referem especialmente
a Jesus. Por que ele, por sua morte, derrota o diabo? Porque a morte é o pagamento pelo pecado. A morte é a recompensa. A morte é o salário do pecado. Dessa forma, como Jesus não tinha pecado, ele se ofereceu pelos pecados de todos. Assim, a sua morte é aplicada como pagamento pelos nossos pecados. É então uma morte substitutiva. Em Hebreus 9, 26, encontramos aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, queridos, o diabo não tem o que cobrar de nós. Nem Deus tem o que cobrar de nós. Nós estamos quites, mas será que nós não devemos nada a Deus? Não. Nós devemos, sim, o reconhecimento, a honra, devemos a gratidão e, sobretudo, nós devemos a obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento imperecível. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão com algumas afirmações. A primeira é que nós não precisamos viver escravizados pelo medo da morte. A morte foi destruída pela vitória. Eu gostaria que depois você conferisse lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versos 54 até 57. Depois você confira lá. Eu gostaria de dizer, eu ouso até afirmar que a morte não dói. Eu já vi muita gente morrer, já vi, tendo trabalhado em um serviço de emergência, o Hospital João 23, o pronto-socorro, por mais de 3 décadas, eu já vi algumas pessoas morrerem. As pessoas, às vezes, chegavam lá em condições precaríssimas, ainda conscientes, mas sem queixa de dor. E dali para frente, poucos minutos a separavam da morte algumas vezes. Então, queridos, eu suponho que, de fato, o que dói não é a morte. O que dói é a separação. Nós temos mecanismos de defesa contra a dor da morte física. Quando o gás carbônico começa a se elevar no sangue, ele causa o que a gente chama de fenômeno de narcose. A pessoa, sob uma pressão de gás carbônico muito alta, ele perde a consciência e ele deixa de sentir dor. O que dói é a separação. É a separação para aqueles que ficam. Foi por isso que Jesus, ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É por causa dessa dor, por causa dessa separação. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é que nós fomos feitos para participar da natureza de Deus e, portanto, da glória de Deus e dominar com Ele sobre todas as coisas. Mas nós vemos que isso ainda não acontece. Entretanto, a Bíblia afirma que Jesus está sobre todas as coisas. O seu nome está acima de todo nome. A terceira afirmação é a seguinte: assim como aqueles hebreus, nós podemos ter muitas preocupações, mas uma única realmente importa: é a presença de Deus em nós. Se nós tivermos isso,
é o suficiente. O resto é resto. A quarta afirmação é que nós temos um sumo sacerdote misericordioso e fiel. E ele é identificado conosco. Ele é capaz de nos socorrer porque ele nos conhece. A quinta afirmação: nós estamos ainda banidos do jardim, mas nós conhecemos o caminho de volta. A sexta afirmação: na continuidade da carta aos Hebreus, o autor parece antever a destruição de Jerusalém que está por vir. Aquilo que novamente vai desvincular a sua religião, desvincular a sua vida do templo, do sacerdote, da lei, dos sacrifícios, e entrarão, sem dúvida, num período bastante crítico para eles. Assim, dessa maneira, parece que ele está preparando aquelas pessoas para se desvincularem para aquela destruição que haveria de vir em breve. E por último, apenas para terminar, vivamos então pela fé nesse sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, Jesus feito homem e homem feito Deus, e que Ele nos abençoe a todos. Amém.